é preciso tocar a escuridão. E a gente pode pensar assim, mas por quê? Porque nós precisamos ter clareza daquilo que é a escuridão. E quando nós fazemos uma experiência do mal, nós sabemos do que é aquilo. Você pode pensar, mas padre, eu tenho que experimentar dessa escuridão? Na verdade, nós experimentamos dela a partir do pecado. Só que muitas vezes nós não queremos tocar ele, nós queremos fingir que ele não existe, que ele não faz parte da nossa vida. Eu, vaidoso? De jeito nenhum. Afinal de contas, nós vamos terminar hoje ou não o primeiro episódio da série Anéis de Poder. E eu faço essa pergunta para o nosso digníssimo Padre Isaac Madureira. Vamos, hoje nós terminamos. É quase uma novena, né? Mas olha, chegou o último aqui dos vídeos que nós vamos fazer do podcast, do primeiro vídeo, né? Dessa série. E é tão especial porque você vê como que as coisas vão se fechando, né? A gente diz que na nossa vida a gente precisa sempre fechar ciclos. Começar uma coisa e terminar. O quanto isso é importante para a maturidade nossa. Começou um curso de violão, começa e vai até o final. Isso tem uma maturidade, da determinação, que a gente falou da outra vez, né? Essa dimensão de podermos ir até o fim com cada coisa. E hoje nós temos na nossa sociedade essa dimensão de desistir logo, né? De parar e que tem alguma coisa errada. Né? Como é importante, né? O ciclo de estudos, na vida profissional, na vida afetiva, fechar esses ciclos. E aqui o autor ele faz algo interessante. É como se, começando lá, lembrando do primeiro episódio, né, essa dimensão do barco e da pedra, nós vamos finalizar voltando nesse diálogo que está lá no início do vídeo. Porque no primeiro diálogo havia um segredo. E agora esse segredo começa a ser revelado. E agora é fundamental para aquilo que a gente vai trabalhar hoje. Bom, eu quero pegar com vocês o texto, né, desse diálogo. Lembra que ela era pequenina, justamente ela tinha feito um barco, depois as crianças foram lá e jogaram pedra no barco, né? E aí o irmão dela faz essa pergunta para ela, diz assim, sabe por que a pedra afunda e o barco flutua? E ele continua, dizendo, a pedra só olha para baixo e a escuridão da água é vasta e irresistível. O navio também sente a escuridão, que também tenta a puxá-lo para baixo. Mas o navio tem um segredo. Ao contrário da pedra, o seu olhar é para o alto, não para baixo, fixo na luz que o guia, que promete maravilhas que a escuridão desconhece. E aí Galadriel faz uma outra pergunta para ele. Às vezes, o reflexo da luz na água é tão brilhante quanto a luz que tem lá no céu. É difícil saber onde uma cessa e a outra, vamos dizer assim, aparece. Aquilo que é ilusão e o que é luz. É como se ela estivesse dizendo isso. E aí ele responde naquele primeiro episódio, só que a gente não escuta. Porque precisou de todo este primeiro episódio para a gente começar a entender. E agora vai finalizar esse episódio voltando nesse diálogo, porque justamente os episódios seguintes vai falar sobre isso. E ele responde, né? É uma resposta forte, mas ele diz, às vezes não dá para saber até tocar a escuridão. E aí você fica pensando, como assim? Como eu não posso saber o que é verdadeiro, o que é falsa luz, ou seja, o que é falsa bondade, falso interesse. Veja aqui que nós estamos falando o tempo todo que ela quer combater o mal. Só que o que ela quer combater no mal será uma ilusão tudo isso? Que o mal realmente que ela quer combater não é lá, né, Morgoth, Sauron, não, mas é justamente a dimensão que está dentro dela, ela não percebe. É difícil essa diferença. E aí vem essa frase, é preciso tocar a escuridão. E quando ela aparece no momento que ela está para entrar neste lugar da eternidade, vamos dizer, no sentido do paraíso. Gente, que cena.
forte, ainda, né? Tá todo mundo lá naquele barco, voltando, aí tá lá abrindo, e aí vem aquela luzona e todo mundo vai, tipo, desaparecendo na luz, né? E ela decidindo ali. E aí é bonito, que faz assim, um foco na luta dela de largar a arma. Então, para você entrar no céu, você... Enquanto todo mundo desarma, ela ainda segura o punhal. Segura. Porque para você entrar na eternidade, você está compreendendo que a guerra acabou. Nós vamos lutar nesse vale de lágrimas aqui bastante. Mas quando entrarmos na eternidade, essa guerra acaba. No sentido da nossa luta do dia a dia, da nossa dificuldade de perceber o mal. Tudo vai se tornar claro. Ali, então, vê os elfos que vão sendo despidos da sua armadura, das suas armas, mas ela não quer largar a sua arma de guerra. Meio que é forçada, um dos elfos olha para ela e ela então larga aquela arma, mas ela fica ali. E ela olha para aquele lugar de luz e olha para sua arma. E ela começa a lembrar disso, dessa cena onde o irmão fala sobre a escuridão. É preciso tocar a escuridão. E a gente pode pensar assim, mas por quê? Porque nós precisamos ter clareza daquilo que é a escuridão. E quando nós fazemos uma experiência do mal, nós sabemos do que é aquilo. Você pode pensar, mas padre, eu tenho que experimentar dessa escuridão? Na verdade, nós experimentamos dela a partir do pecado. Só que muitas vezes nós não queremos tocar ele, nós queremos fingir que ele não existe, que ele não faz parte da nossa vida. Eu, vaidoso? De jeito nenhum. Eu até fico brincando que esse pecado saiu, ele foi extinto, né, da humanidade. Eu falo assim, nossa, faz anos que eu não confesso alguém que fala que teve vaidade, né? Então, Uau, eu acho que nós ganhamos um prêmio, né? Por isso, quando nós tocamos essa realidade do pecado, é um tocar a escuridão. A grande dificuldade para nós é esse reconhecimento. Quando nós entramos na formação na comunidade, a gente fala da desestruturação. Eita, saiu a palavra. Desestruturação. É um processo. Esse processo. Por quê? Porque nós começamos a ver... Dolorido, hein? Dolorido, porque começamos a ver um monte de coisa que nós não gostamos. Mas por que aquilo é fundamental? Por que é importante tocar essa realidade? Porque vai fazendo com que eu perceba o que é luz verdadeiramente. E o que está envolvido justamente no pecado. Quando se faz isso, se cria uma capacidade de discernir as coisas claras. Muitas vezes nós colocamos pessoas que passaram por esse caminho de conversão, que passaram pelas ruas para cuidar de outros que estão vivendo aquela realidade de conversão. Ele sabe muito bem o que é aquele sofrimento que aquela pessoa está vivendo. Ele conhece aquela escuridão. Ele sabe o que é uma abstinência. Por isso ele consegue falar numa linguagem que é muito próxima daquela pessoa. Você consegue tocar melhor. Uma vez uma pessoa me partilhava, olha, eu precisei conduzir um momento de oração, mas eu estava numa crise de ansiedade. Estava passando por uma dificuldade um pouco depressiva naquele momento. Eu sei que eu peguei o microfone e eu comecei a falar do que estava dentro de mim, dos sentimentos que eu tinha. E quando eu falei os sentimentos que eu tinha, várias pessoas se aproximaram depois e disseram, olha, você falou o que eu estava vivendo. Você falou isso. Nossa, você falou, parece que você estava lendo meu coração. Por quê? Porque aquela escuridão que está dentro daquela pessoa, que ela passou a tocar, ela sabe claramente do que se trata. Ela consegue, então, perceber aquela escuridão em outros, e ao perceber aquela escuridão nos outros, você passa a ter um discernimento mais claro. Sim. E quando não se toca, quando não se vive a realidade concreta, quando nós simplesmente ignoramos a verdade, nosso discernimento vai indo naquilo que nós achamos, naquilo que nós julgamos da realidade em relação aos outros. Uma outra coisa é você passar e viver concretamente aquela realidade. E é por isso que a gente vai vivendo. A gente fala assim, olha, essa escuridão que você está vivendo, talvez é o que você está vivendo hoje, né? De algum processo da sua vida, esses processos que não
não se concretizaram, não se fecharam, vai ser fonte de cura para outras pessoas. Você vai saber discernir caminhos que você não poderia discernir e ajudar outras pessoas se você não tivesse tocado essa escuridão. Me vem aqui no coração uma palavra que está no meu coração direto, essa aqui. É um trecho em Romanos, capítulo 11, que diz assim, que Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. Sim. Né? E acho que associa um pouco disso que o padre está dizendo, porque é como se todos nós fôssemos obrigados a encontrar o caminho da misericórdia. Sim, ótimo. Sim. Então, todo mundo... E por isso, acho que é chave, né, dentro do processo formativo, dentro do nosso carisma, que é um carisma de misericórdia, experimentar a nossa miséria. Sim. Porque quem não experimentou, né, o sabor da miséria, não experimenta o sabor e a necessidade de ser misericordiado, né? Sim. Então, quando a gente toca ali, né, o caminho do nosso pecado, a nossa fraqueza, instabilidade, fragilidade, a gente aprende a trilhar um caminho de retorno à misericórdia. E aí a gente pode indicar outros pecadores, a começar por nós, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito profunda. Quando Paulo fala sobre isso, e ele encerra essa frase, né, dizendo que Deus encerrou todos na desobediência, a todos fazer misericórdia, ele para o discurso e começa a fazer uma oração. E ele fala assim, ó abismo da riqueza, sabedoria e ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Sim. E aí ele continua dizendo, porque tudo é dele, por ele, para ele, a ele a glória pelos séculos. Amém. Ele faz uma oração e encerra, imagino ele fechando o escrito ali, dizendo, bom, agora, diante da misericórdia, é mistério. Porque Deus faz a gente experimentar Sim. o abismo do nosso pecado, da nossa misericórdia, da nossa miséria, para trilhar um caminho de misericórdia, e ali é insondável, é impenetrável, não tem razão que explique e justifique essa bondade que é o amor misericordioso de Deus, né? Sim, e também de viver a misericórdia conosco, mas também para com o outro, né? Não adianta, quando você passa por algo e depois você vê alguém passando, o teu coração se compadece na mesma hora. Sim, vai ao encontro. Né? E nós amamos, vamos dizer assim, melhor quando a gente usa de misericórdia, né? E não há um processo, né, de divisão. Ela falava em outro texto, ela dizia, você não viu o que eu vi. Você não tem a mesma experiência que eu. Você não passou por que eu passei. Quando você toca a escuridão, você não diz isso. Você fala, eu sei o que você passou. Uhum. Eu conheço o que você... Entendo. E eu te entendo. E eu entendo como você está reagindo. Eu entendo porque você está escolhendo os caminhos Sim. errados. Porque eu entendo que também não há julgamento, né? Cai tudo, né? Isso, cria justamente a unidade, quebra todo o muro de divisão. É quebrado esse muro de divisão porque você passa a ter uma capacidade de compreensão. Então, no fundo, se nós cada vez mais fazemos a experiência da consciência do nosso pecado, no fundo, nós estaremos mais unidos a todas as pessoas. Exato. Padre, como você compreende isso? Como você pode falar tão bem dessas coisas, de sair desse pecado, disso? Porque você já passou. Conhece de longe, né? Conhece um preguiçoso de longe, conhece um vaidoso de longe. Sim, já conhece todo mundo, porque você sabe o que é aquilo. E sabe quando o outro está falando, eu tenho dificuldade para sair Sim. dessa vaidade, eu tenho dificuldade de sair dessa preguiça. Não é como aquela pessoa que acabou de fazer lá a dieta, né, emagreceu, e ela acha que o mundo inteiro agora tem que emagrecer, né? E que todo mundo... Mas tomar café sem açúcar, né? Eu tomo, né? E que isso tem que fazer. Não, você não se coloca. E se acha melhor, né? Às vezes você usa disso, mas para se achar melhor que os outros, né? Pelo contrário. Mais evoluído, né? Você se coloca junto ali, né? Do lado. E aí não tem jeito, porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é humilhar o evangelizador. Né? Ele humilha real, né? Para que exatamente a gente tenha propriedade. Sim. Depois, então, experimente agora um pouquinho do que significa. Oh, Deus. O que significa? Né? O que significa ser abraçado, né? Como você dizia, pela misericórdia. O quanto isso é importante, mas tudo isso acontece
quando nós começamos a tocar a escuridão. E aí há uma coisa muito forte que Santa Catarina reforça. Até os demônios fazem a vontade de Deus. Por quê? Porque, na verdade, os demônios fazem com que esta experiência da luz tenha justamente uma veracidade, uma força, que não pode ser confundida. Não pode ser confundida com nenhum reflexo. E o mundo está cheio de reflexo de felicidade, aparentes bens, e né? Aparentes bens, mas que, no fundo, estão envolvidos em pecado. Então, você ganha um aparente bem envolvido no pecado. É porque você ainda não fez a experiência dessa dor, desse pecado. Porque se tivesse feito, saberia que onde você está entrando, o que você está fazendo, a busca que você está colocando ali de felicidade, aquilo não é. Né? Nós estamos vivendo, né, um processo, né? Não sei nem se quando este vídeo for lançado já haverá acontecido ou não, mas o processo do aborto, né, da aprovação do aborto. Então, acha-se que é uma luz aquilo. Vamos aliviar as mulheres, cada um tem direito sobre o seu corpo. Mas, se tiver sobre o alicerce do pecado, é falsa luz. É falso. E é isso que, às vezes, vamos buscando, falsas luzes, porque nós não temos consciência do pecado que se esconde ali. Porque se tivesse, nós já sairíamos de mansinho. Por que me adiantaria ganhar a vida, né? Ganhar a vida e perder a alma? Jesus é muito claro com isso. E ele vai apontando. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, tem 3 movimentos acontecendo também nesse exato momento no vídeo. Primeiro, uma chama de fogo que vai passando e cortando o céu e que cai. E é interessante porque eles colocam aquela bola de fogo caindo com aquele ser que a gente vai deixar para os próximos capítulos, porque pertence ao próximo episódio, né? Mistério. Esse ser misterioso que cai. Uma estrela cadente ali. Isso, né? Será que é o Gandalf? Todo mundo fica se perguntando quem é que está ali, né? Que cai ali e faz aquele buraco. Ao mesmo tempo que a bola cai, Galadriel cai na água porque resolve voltar para a guerra. E, ao mesmo tempo, cai a folha da árvore, marcada pela presença do mal. Só que esses 3 fatos podem estar bem conectados, mas a gente vai deixar para o próximo. Mistério agora, hein? Criar expectativa. Vamos deixar para o próximo, que é uma folha que está doente e está ali tocada pelo mal. Um ser que cai do céu ali como uma bola de fogo. E Galadriel, que cai na água voltando para a guerra. Esses são os elementos que vão constituir já o próximo episódio. Mas todos eles, de certa forma, está tocado ali para uma dimensão que a gente já falou. O fogo, que é o fogo tocado pelo vento. Nós falamos da dimensão justamente deste mal que está presente, vamos dizer, impregnado e que cai, né, que está, vamos dizer assim, envolvido naquela folha, que está provocando a morte. E Galadriel, que vai agora para a guerra novamente, que pula nessa água, nesse imenso, vamos dizer assim, esse imenso mar. Que afunda, né? Que afunda. Que afunda, vamos dizer, até ela como uma pedra. Ela larga o barco que flutua e vira uma pedra que afunda. Isso, perfeito. Isso mesmo. Ela larga o barco e vai se jogar como pedra. E a gente vai ver que já nos próximos capítulos começa a afundar. Eita, Deus. Né? Vai afundar. Não vamos falar. Já dá aquele gostinho de querer falar. Quase soltei agora, mas vamos deixar para o próximo capítulo, né? Próxima oportunidade. Sim. Então não tenha medo. No fundo é uma mensagem assim: não tenha medo de tocar a tua escuridão. Não tenha medo do pecado em si. Não é para você ficar no pecado, mas não tenha medo de olhar para isso. Entrar no seu sepulcro, né? Entrar no seu sepulcro, né? Uma pregação muito forte para nós, de entrar nesse sepulcro, porque daí vem a ressurreição.
Vem a ressurreição para a nossa vida, para a nossa história. No fundo é como se dissesse, se você olhar para a luz, vai encontrar a luz. E mesmo que o mal atravesse o seu caminho e esteja impregnado em você, ele não impedirá de você encontrar a luz, mas fará com que você possa discernir o que é falso do que é verdadeiro. Então não há meios que possam impedir de chegarmos à presença de Deus. Nada nos separa. Isso, essa é a palavra que vem logo na cabeça. Nada nos separará desse amor de Deus. Amém. Uau. Amém. Pedimos, né, a Deus essa graça. Vamos rezar então, para terminar então esse primeiro episódio com o 9º episódio. 9º episódio, voltando no barco e na pedra, pedindo que Deus possa cuidar de cada um de nós. Senhor, nós queremos pedir por cada um dos teus filhos que está nos acompanhando, que fazem essa experiência do pecado e que muitas vezes é difícil discernir se o bem que estão buscando é realmente o bem que tu queres. Mas nós te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que passa pela história e que precisa ser tocado e que precisamos, Senhor, de certa forma, olhar para aquilo, para compreender os caminhos que o Senhor está nos levando, não nos permita, Senhor, afundar diante das nossas guerras. Não permita, Senhor, nós perdermos a direção. Não permita, Senhor, sermos confundidos pelo mal, mas que nós possamos ser justamente como esta semente que cai por terra e que precisa morrer para que possa produzir frutos. Precisa que o teu coração, Senhor, possa justamente se unir a nós, as nossas fragilidades, porque encontrando a Ti, Senhor, encontramos tudo. Sabemos que o mal não pode nos deter e por isso todo o mal que tem detido os vossos filhos possa ser agora repreendido em Teu nome, Senhor. E que a Tua graça possa então resplandecer, para que olhando para esta luz, nós possamos guiar o nosso barco, possamos deixar-nos ser conduzidos por Ti. Porque nós não queremos, Senhor, uma verdade qualquer, nós queremos a Tua verdade. Porque na verdade não há outras verdades a não ser a Tua. Tira de nós estes enganos e dai-nos, Senhor, a Tua face, a unidade a Ti, porque desejamos incendiar o nosso coração da Tua presença. Que este fogo possa acompanhar cada um dos vossos filhos na Tua autoridade e na Tua graça. Pedimos este dom sobre o olhar e a intercessão da Virgem Maria. Abençoai, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Chegamos ao final do nosso 9º episódio. Você que está conosco, nós agradecemos, viu? Olha esse somzinho de violão, ó. Vai. Curte esse vídeo, compartilhe, tá bom? Leva para mais pessoas todas essas meditações, tudo aquilo que a gente tem contemplado através dessa série Anéis de Poder. E eu te convido também, se você pode nos ajudar com uma doação para esse projeto, para que esse investimento possa acontecer e a gente possa, olha, trazer muito mais ainda reflexões do coração do Padre Isaac, da Clara. Nós pedimos a sua ajuda, estendemos a nossa mão. E, olha, compartilhe, print isso daqui, coloca lá no seu Instagram, marca a gente, tá bom? Marca o meu Instagram, da Clara, do Padre, que nós queremos também te ver lá pelo nosso Instagram. Que bom, gente, que bom. Chegamos ao final, então, do primeiro episódio dessa série maravilhosa. Isso. Então, continue conosco, porque nós queremos fazer muito mais conteúdos para alcançar o seu coração. Amém. Vamos juntos. Um grande abraço. Te esperamos em breve.